Senhor diz que se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam, enganados. Então ele vai abreviar os dias, quer dizer, diminuir o tempo que tem pela frente, para que ele consiga ainda salvar um grupo que, se não, se perde também a grande maioria. Então é um tempo realmente de grandes desafios, o tempo em que nós estamos vivendo. A questão do pecado funciona assim. Quando veio o diabo para a Terra, que a gente diz que ele tinha tanto lugar para ir, Saturno, Marte, Urânio, Plutão, poderia ir para Mercúrio, que é mais perto do Sol, já queimava mais rápido, mas veio para a Terra. E veio para tentar destruir a obra-prima da criação de Deus. Só que mesmo o diabo tendo vindo para a Terra, com seus anjos caídos, que foi uma terça parte dos anjos que foi expulso dos céus, o diabo não poderia agir na terra, porque ele não tinha autorização para agir. Ele veio para a terra, mas não podia fazer nada, porque Deus tinha dado a terra de presente para o homem. Então, todos os pecados que o diabo trouxe, toda a maldade, toda a iniquidade, toda a perversão que ele trouxe com ele só podia agir se alguém autorizasse. Ainda hoje funciona assim. O diabo só age na terra se tiver uma autorização para agir. Quando ele oferece para Jesus todos os reinos desse mundo, ele diz, porque foi dado para ele os reinos. Então, nos países, em todos os lugares, o pecado vai se alastrando e ele vai tendo brecha para poder agir. Todas as vezes que o inimigo tem um pecado, que alguém peca, está dando autorização para o inimigo agir. Então, tem pecados tão terríveis que ainda não começaram a agir na terra. Tem coisas ainda piores. A Bíblia diz que alguns demônios violentíssimos vão ser soltos no tempo do fim, vão ser liberados. E como é que eles vão ser liberados? Eles vão ser liberados porque a iniquidade vai aumentando. Então, cada demônio age num nível específico de pecado. Se tem pecados para ele agir, ele age naquela área. Se não tem, ele fica preso. É por isso que a gente usa a expressão está amarrado. Está amarrado para demônio. É quando a gente se arrepende do pecado que a gente está cometendo. Não é só dizer está amarrado. A Bíblia diz que ninguém pode entrar na casa do valente, eles chamam o inimigo nesse caso de valente, saquear os seus bens. E olha que o Senhor está dizendo que é a casa dele, porque ele já está tomando posse. Saquear os seus bens sem primeiro amarrar o valente. Então, amarrar o valente não é só dizer está amarrado, eu te amarro em nome de Jesus. Amarrar o valente é assim: nós queremos conquistar um território, e aí o que acontece com esse território? A gente tem que fazer um mapeamento, saber que coisas têm que ser anuladas ali, anular, pedir perdão, tem que haver arrependimento naquele lugar. Aí sim começa a conquista. Porque o que eu disse para o pastor, olha, lá no Santo Inês, na igreja do pastor Nilson, por exemplo, lá na rua dele, bem próximo assim, 200 metros, tem umas 5, 6 igrejas, em todo lugar tem igreja, toda rua quase que você vai tem igreja, e tem gente, as igrejas têm gente, estão cheias, a grande maioria, só que não está fazendo efeito de transformação, não está conquistando os territórios, não está conquistando os ambientes. Então não tem tanto efeito assim, hoje pouca gente fala em guerra espiritual, em mapeamento espiritual. Hoje eu estava explicando algumas coisas sobre guerra espiritual para a Janaína. Eu dei aquela palavra para a vice-governadora, para o marido, que eles tinham que levantar um grupo de intercessão, tinham que orar. Aí marcaram uma oração para hoje. Eu disse, hoje eu não vou porque também tem o culto. Vocês veem outro dia, mas marcaram lá como os funcionários. Aí eu disse, a Janaína foi, eu disse, tem que ter cuidado com a oração nesse sentido, porque eles não entendem sobre guerra espiritual, não entendem sobre intercessão. Aí você pega um grupo de pessoas que um cara nem crente não tem compromisso com Deus, não tem aliança com Deus, mas se chama para orar, eles oram, eles sabem orar, eles sabem como é que oram. Só que uma coisa é eu orar pela tua vida, uma coisa é eu orar pela tua casa, pela tua família,
outra coisa é eu entrar em intercessão. A oração de intercessão, de guerra espiritual, é diferente. A oração de batalha espiritual é diferente de uma oração comum. Eu vou orar pelas autoridades. Não pode orar, a Bíblia diz que qualquer um pode orar pelas autoridades. Agora, quando eu vou interceder pelas autoridades, quando eu vou interceder por alguém, tipo assim, você está vindo no culto de quarta-feira e você de repente convida alguém que não quer vir, você vai entrar em guerra espiritual, você vai interceder por essa pessoa, né? Temos que ter um certo cuidado com isso, porque se nós não tivermos prontos para guerrear, nem por nós, como é que a gente vai guerrear pelos outros, né? A intercessão é uma coisa muito séria. É por isso que não se fala muito nas igrejas de intercessão, de guerra espiritual. A maioria dos pastores não quer nem se envolver com isso, né? Porque é uma coisa que nem todo mundo se conhece e não está preparado para a guerra espiritual. A gente costuma dizer que para cada nível de guerra há um nível de preparação. Cada nível de conquista, eu tenho uma conquista grande para acontecer, então eu tenho que me preparar mais, né? Eu tenho uma conquista maior, o desafio na minha casa é maior, o desafio com meus filhos é maior, então eu tenho que preparar mais se eu for interceder por eles, porque a Bíblia diz que tem determinadas, por exemplo, castas de demônios que só saem por meio de jejum e oração, né? Então tem que ter uma preparação de jejum, tem que ter uma preparação de oração. Agora imagina, eu disse para a Janaína, cuidado com o nível de oração que vai ser feito, porque de repente vocês, né, se colocam na frente da vice-governadora, do marido, e aí vamos interceder por ela, vamos fazer um escudo de proteção para que o inimigo não possa agir mais na vida dela, dentro dos preceitos daquilo que ele quer fazer, dentro dos propósitos que ele quer atingir. Ele não pode mais. Só que ele não pode mais por quê? Porque tem um grupo de intercessores ali, né? Esse grupo de intercessores, intercessão, e a palavra intercessão quer dizer entre uma sessão e outra, né? Eu estou aqui, aqui está, né, o culto e aqui está a mesa. Se eu ficar aqui entre os dois, eu estou em intercessão, né? Então vamos imaginar que a mesa seja a pessoa, a família, as pessoas que eu estou intercedendo. O inimigo, ele está lançando seta, ele está lançando os dardos inflamáveis, ele está tentando acertar ali, a minha casa, a minha família, ele está tentando atingir, né? E aí eu vou interceder, eu me coloco entre os dois, né? É como se eu dissesse assim, para atingir eles, agora tem que passar por mim. Isso é intercessão, né? E aí só tem detalhe, as flechas que o inimigo está jogando para pegar deles, pode atingir você, né? Eu conheço intercessores, tem alguns do Brasil que a gente conhece, eu fui um dos líderes do movimento de intercessão a nível de Brasil, então eu conheço intercessores que eles têm um ministério específico, que eles vão orar por uma pessoa às vezes doente, eles recebem até o efeito da doença naquele momento antes da cura, alguns vomitam, passam mal, né? São impactados, e aí a pessoa é curada, né? Mas se ele tiver brecha, se ele tiver legalidade, aquele mal que estava atingindo o outro, pode até ser que não atinja mais, mas vai atingir ele, né? Então é por isso que a gente tem que ter cuidado sobre essa questão da oração intercessória, né? Eu vou orar, eu vou entrar em guerra espiritual, pode deixar comigo. É como a gente pega aquela coisa quando era pequeno, que tinha um irmão mais velho que a gente confiava, né? O meu irmão mais velho era menor que eu, na época ele era maior, agora ele é bem menor, né? Que é o Clóvis aqui. A gente ia para alguns lugares, e eu e o novinho, que é o outro irmão mais novo que eu, e a gente confiava nele, porque ele era maior e mais forte, né? Só que depois ele foi ficando, ele não cresceu e a gente cresceu um pouco mais, né? Então assim, a gente às vezes se coloca como o irmão mais velho. Nós estamos na igreja, nós somos os irmãos mais velhos. O nosso irmão mais velho, o nosso maior intercessor, para ele ser intercessor, Jesus é o maior intercessor que a humanidade pode conhecer, Amém. Né? Ele intercedeu por nós, e o Espírito Santo que veio para a terra,
ele ficou conosco como nosso intercessor. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Amém. Com gemidos inexprimíveis. Então, o nosso irmão mais velho no reino de Deus, quem é? Jesus. Né? Nele a gente pode confiar. Mas para que eu e você fôssemos abençoados, ele foi intercessor desde o início. Então ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele recebeu tanto impacto de pecado, de maldição, de tudo que não presta, que quando ele estava na cruz, o Pai não pôde olhar para ele. Não é que o Pai abandonou, não é que o Pai não queria olhar para Jesus, mas é que ele não pôde olhar. Por quê? Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem, né? Então não é o pecado dele, ele não tinha nenhum, ele levou os nossos pecados, ele carregou os nossos pecados, a ponto de que no momento de maior dor, maior angústia, ele grita, né? Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Enquanto Jesus deixou de olhar, o Pai deixou de olhar para ele, ele estava olhando para mim e para você, por causa da graça, da misericórdia. Ele plantou o único filho que ele tinha na terra para colher uma grande família, que somos eu e você. Mas nós temos que estar atentos a essa questão de oração intercessória, de guerra espiritual, né? Porque se você mexer com o inimigo, você não pense que você vai atacar e ele vai ficar quieto. Ele vai contra-atacar, né? Vai dizer, está tudo certo, sei que você está chamando para briga, então vamos. E a Bíblia diz que nós vivemos em uma guerra. E qual é a guerra que nós vivemos? Nós não temos, nossa luta, Efésios capítulo 6 diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim, diz e sim, contra principados, potestades, dominadores do mal, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, revestido, você tem que estar revestido. Alguém vai dizer, mas o Senhor já venceu por mim, então eu posso ir, porque o Senhor está na minha frente. Então não teria sentido Paulo dizer para a igreja se revestir das armaduras, né? Nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. E quais são as armaduras? A Bíblia diz que nós temos que vestir o cinto da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, a sandália para os nossos pés, calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da paz. Porque, mas a Bíblia diz que eu posso pisar na cabeça do diabo. Pode pisar, mas você tem que estar com um bom calçado, e esse calçado é a preparação do Evangelho da paz. Amém. Né? Você tem que estar preparado. Né? Hoje eu, no grupo, a irmã Neide falou, né? Eu até imaginei que ela conhece. A irmã Neide, ela pelo menos no primeiro impacto, foi liberta de um nível de feitiçaria, de ação maligna muito, muito forte. Ela precisa se firmar na palavra, né? Porque senão o inimigo ele acaba agindo novamente, aí quando volta é muito pior. Em vez de ser é 100. Então, é 7. Tem que se firmar, porque o nível de guerra que ela entrou era de aliança, de pactos, de muita coisa, de serviço, de realmente servindo ao inimigo, ela com a mãe, já com a família anterior. Então é um nível de guerra maior do que até nós que não fomos envolvidos diretamente nisso, né? O inimigo ele não aceita perder facilmente. Deixei de fazer, então o inimigo agora vai te deixar em paz. Não, a Bíblia diz que ele anda rugindo como um leão. Ele não é o leão, o verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus. Você sabe o nome da guerra que nós estamos vendo agora, essa guerra do Irã e a guerra de Israel, ela tem um nome, toda guerra tem um nome. O nome dessa guerra que foi dada é o leão que se levanta. Né? Então, o leão que se levanta é Jesus. Né? O leão que se levanta para vencer. Então, vai vencer. Já esse venceu. É o nome da guerra, né? E o leão judeus, hoje eles não são simplesmente israelitas, mas são chamados também de judeus.
E os judeus são judeus porque são descendentes da tribo de Judá, né? Descendentes da tribo de Judá. Então, o leão, o símbolo da tribo de Judá é o leão. Cada tribo, das 12 tribos de Israel, tinha um símbolo. E o símbolo da tribo de Judá é o leão. E nós aprendemos pela palavra que o leão da tribo de Judá é Jesus, né? Então, nós temos que estar atentos a todas essas coisas. Não vai dar pelo tempo entrar tanto detalhado na administração, a gente acabou trazendo outras coisas, mas que são importantes. É só para a gente vigiar muito, principalmente quando decidimos entrar em guerra, entrar em intercessão. Eu li muitos livros, mais de 2.000 livros, mas um dos livros que eu li umas 5 vezes foi o livro Os Heróis da Fé. E o livro Os Heróis da Fé, ele foi considerado um dos livros mais lidos no mundo. São 20 homens do passado, avivalistas, homens cheios do Espírito Santo, que no decorrer dos anos foram, né, sendo usados por Deus em toda a história, nas nações, nos continentes, né? E esses heróis da fé, a primeira vez que eu li o livro, eu fiquei com uma dúvida. Eu tinha esse questionamento. A maioria deles, eu analisei toda a história, desde o nascimento, a criação, como eles se converteram, como foi que eles começaram a ser usados por Deus, os sermões, as pregações, tudo, os milagres, o que fez deles serem chamados heróis da fé. Só que um detalhe é que a grande maioria deles morreu com doenças, né? Morreu com algumas coisas sérias. E aí a minha dúvida era essa: por que os heróis da fé morreram assim? Por que eles não morreram como João, né? João foi o único dos 12 apóstolos de Jesus que não morreu tragicamente, embora tentaram, botaram ele dentro de uma caldeira fervendo, né? João, a história fala sobre isso, Flávio José fala sobre isso, né? Ele foi, mas mesmo assim ele morreu já na sua velhice. Os outros apóstolos, cada um com um livro, né? Agora, por que os heróis da fé morreram assim? Né? Então a gente vai analisar que mesmo eles sendo extremamente usados por Deus, tremendamente usados por Deus, faltava para cada um deles, ou para a maioria deles, uma coisa chamada cobertura espiritual, que tem a ver com a guerra espiritual. Eles iam de peito aberto, né? Tem uma frase que diz assim: toda concentração de poder é concentração de demônios, né? Então, concentração de poder é concentração de demônios, ou seja, eles tinham muito poder, não é que eles tinham muito demônios, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que é muito fácil, se eram poucos sendo usados por Deus, então é muito fácil o inimigo concentrar as forças deles para destruir esses poucos, né? E aí o que o inimigo, imagina que o inimigo está atacando 10, 20 pessoas, e aí todo o poder e a unção vem para um só. Então os inimigos deixam os outros e começa a agir nesses, né? Naquele que realmente recebeu mais concentração de poder. Por isso que a Bíblia também diz: a quem muito é dado, muito lhe será cobrado, né? A quem muito é dado, muito será cobrado, né? Nós temos um exemplo no Brasil, o que o Bolsonaro está passando agora, sendo acusado de coisa que ele nunca fez, estão tentando prender, tentando destruir família, tentando tudo, né? Ele entrou numa guerra que nem era dele especificamente, porque nem evangélico é, né? Mas ele entrou como alguém que defende os princípios, vida, família. Aí ele entrou numa guerra muito grande, né? E aí o nível também de cobertura também não era suficiente. A igreja orando, a maioria da igreja não sabe nem orar em guerra espiritual. Tem coisas que nós oramos para Deus, tem coisas que a gente direciona direto com o inimigo. Guerra espiritual não é com Deus, guerra espiritual é com Deus na sua vida, com as armas de Deus, mas é você guerreando contra as forças do mal, como diz Efésios, né? É você entrando direto contra o inimigo, né?
Aí não adianta simplesmente dizer, maior é aquele que está em nós e tal. Não é bem assim, ou só isso que a gente tem que dizer para que entre em guerra espiritual. Tem muito mais coisa que a Bíblia nos ensina, né? Então, nós temos que estar prontos, se nós queremos entrar em determinadas guerras. É um nível alto de guerra, um nível de preparação, né? Um nível alto de conquista que eu preciso, é um nível de preparação maior. Cada nível de conquista, um nível de preparação. E os heróis da fé, como eu falei, né, eles tinham muita unção, muito usados, mas tinha pouco entendimento nas épocas de cada um deles sobre a questão de guerra espiritual, de cobertura espiritual, da retaguarda, de intercessores, né? E não é porque não tem na Bíblia, não, é porque não se entrava muito nessas questões, mas a Bíblia fala muito sobre isso, né? Nós vamos começar a ensinar um pouco mais nessa área e entrar um pouco mais no conhecimento dessa área para a gente avançar em nome de Jesus. Amém? Amém. Né? O texto que lemos vai falar sobre o milagre da multiplicação de pães e peixes. Eu só quero, depois a gente dá continuidade, eu só quero dar uma ênfase em uma parte aqui. Quando Jesus sai de um determinado lugar onde estava, né, Jesus está passando um sofrimento aqui pesado, tanto do ponto de vista da perseguição, quanto na questão emocional. Jesus tinha perdido aqui o seu primo, o seu, vamos dizer, o mais próximo amigo, pessoa que cresceu com ele, era 6 meses mais velho só, cresceu com Jesus, caminharam juntos, andaram juntos, né? Quando Jesus nasceu, os pais levaram Jesus até a casa de João Batista, ficaram um tempo lá, morando lá, né? Então Jesus cresceu com certeza com o seu primo. E aqui o primo de Jesus, João Batista, tinha sido acabado de ser decapitado, né? Tinham cortado a cabeça de João Batista levado num prato por causa de um capricho do espírito de Jezabel, né? Que era o espírito, né, da esposa de Herodes. A filha pediu, então foi concedido o pedido, a cabeça de João Batista num prato, né? E então Jesus, ele sai dali, com certeza, Jesus abalado, né, na sua estrutura. Ele também era homem, triste, desgostoso com tudo aquilo, né? E ele também tinha sentimentos, e ele vai descansar. Quando Jesus sai para descansar, né, com os discípulos, num lugar à parte, a Bíblia diz que uma multidão seguiu a pé. Foi no barco e a multidão a pé. A Bíblia diz assim, Jesus retirou-se dali da onde? Daquele lugar onde ele tinha presenciado a notícia, dali da decapitação do seu primo João Batista, né? E sabendo o povo, seguiu a pé. Ele vai para um lugar deserto e apartado, né? Um lugar que não tinha muito acesso, não era costume ter muita gente, mas quando Jesus chega ali, a multidão já estava, né? E começa a chegar mais gente, porque eles vieram a pé, né? Pagaram um preço para chegar até Jesus. Hoje em dia, até de carro tem, né? As pessoas já não querem mais estar na presença de Jesus, mas sempre foram a pé, com crianças, homens, mulheres, mulheres grávidas, pessoas de idade, todo mundo buscando Jesus. E quando Jesus, a Bíblia diz que a multidão chegou primeiro, versículo 14, Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos, né? Jesus passando ali pela dor da perda do seu primo, do seu amigo, dos profetas que veio para anunciar, e de repente a multidão está ali, mas ele tomado, na outra tradução diz, tomado por íntima compaixão, né? Íntima compaixão, curou
os seus enfermos. Amém. E sendo chegada a tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. É como aqui a gente está vendo quase que o poste mijando no cachorro, né? A coisa aqui está meio invertida. Quem era o líder ali era Jesus. Quem era o Senhor ali, o discipulador, tudo ali estava acontecendo por causa dele. A Bíblia diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então tudo estava acontecendo por causa de Jesus, né? Jesus está operando, fazendo milagres e tal, as pessoas sendo curadas, e de repente os discípulos interrompem: Senhor, está ficando tarde já, vamos encerrar o expediente por hoje, né? Eles já chegaram com as ordens prontas, né? O Senhor vai despedir a multidão para que eles possam ir para as aldeias comprar comida, manda todo mundo embora, acabou. Jesus atendendo alguns, acabou, os discípulos chegam, acabou, por hoje é só, né? Jesus vai ter que parar. Aí Jesus olha para eles e diz: não é assim que funciona, né? Quem comanda aqui sou eu. O problema, irmãos, é que às vezes a gente quer dar ordem de Jesus, a gente quer que ele faça do nosso jeito, né? Às vezes até na oração a gente não se apercebe de que a gente está dando ordem para Deus, né? Às vezes a gente não para perguntar se essa é a vontade de Deus. A gente faz tudo errado às vezes e quer que Deus conserte para a gente. É como se Deus fosse um escravinho. A gente vai sujando e ele vem atrás com uma pazinha só limpando, né, a nossa sujeira, os nossos erros. E a coisa não funciona assim, né? Com Jesus não é bem assim. Jesus, ele ainda é soberano, ele ainda é Senhor, né? E se ele é Senhor, quem tem que se submeter somos nós, não ele é nós, né? Então quando os discípulos chegam: Senhor, despede a multidão, manda todo mundo embora, acabou, por hoje só. Eles não estavam falando por Jesus, eles estavam falando por eles mesmos, né? Tem gente com fome ali era eles. Claro que tinha outros com fome, multidão já cansada também, andaram muito, né? Mas estava ali, o pessoal queria ficar. É como se Jesus olhasse para eles que a multidão não está reclamando, quem veio reclamar foi vocês. Nós não vemos no texto a multidão chegando: Jesus, por hoje é só, né? Outro dia a gente te procura para receber. Não, eram os discípulos de Jesus, né, que disseram: despede a multidão, para que eles possam ir para casa, né, ou passando pelas aldeias onde estiver no caminho, eles comprem comida para si, né? Ou seja, cada um por si, né? E até Jesus por todos não podia agir mais, né? Então, despede a multidão. Foi isso que eles disseram: despede a multidão. Aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já avançou. Jesus sabia de tudo. Aliás, quem escolheu o lugar para ir foi Jesus, para que vão para as aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é assim que deve acontecer. Eles não precisam sair da minha presença para serem abençoados, né? Isso aqui cumpre exatamente o que já estava escrito, né, por Mateus, aqui no capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus está dizendo: ninguém precisa se desviar para poder ter o seu sustento. Ninguém precisa sair da minha presença, deixar de vir para os cultos para ter o seu sustento, né? O que vocês precisam é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. A grande lição Jesus estava dando na prática aqui. Eles vieram, né? Às vezes tinha gente que ia paralítico que queria cura. Jesus dava salvação, dava cura, libertava, abençoava. O endemoniado gadareno precisava se livrar dos demônios, mas ele foi livre dos demônios. Encontrou Jesus, não apenas foi livre dos demônios, Jesus curou a sua alma, Jesus curou o seu espírito, né? Jesus ministrou no seu corpo, Jesus ministrou no seu bem-estar. Quando Jesus saiu dali, ele estava sentado, vestido, penteado, tomado banho, bonitinho. Jesus faz a obra completa.
A obra de Deus é completa, amém, irmãos? Amém. Né? Então não precisa ir, né? E aí eu disse, sim, mas se eles não forem, como é que nós vamos fazer? Jesus disse, já que vocês tomaram a frente, então vocês vão resolver. Vocês vão dar de comer para eles. Aí o negócio pegou na cabeça dos discípulos, deu um nó na cabeça deles, né? Nós não temos nem para nós, né? Na verdade, Jesus, né, poderia ter dito, o que nós queremos realmente é comer, nós estamos com fome aqui. Você está operando, né? A multidão também está, mas nós estamos falando por nós mesmos. Jesus disse, vocês, já que vocês trouxeram para mim um problema, que é fácil trazer problema, né? Jesus disse, resolvam, deem de comer para ele. Mas Jesus, como assim? Como? Né? Como nós vamos dar de comer? Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. O que é que eles tinham, irmãos? 5 pães e 2 Eles peixes. já tinham feito a pesquisa no meio do povo, o que é que tinha. Nós estávamos tão preocupados com a comida, né, que eles já tinham saído. Você tem alguma coisa? Não, você também não tem, não. Esse grupo aqui não tem ninguém, os 12 espalhando, Jesus ministrando aqui, e eles fazendo ali a estatística do que tinha, né? Tem o quê? Não tem nada, tem nada, tem nada. Aí os discípulos se reúnem depois e dizem assim, deu o quê? Deu só 5 pães e 2 peixes. Manda todo mundo embora, morrer de fome. São 5.000 homens, além de mulheres e crianças, né? 5 pães e 2 peixes. É quase que Jesus diz assim, vocês já estão sabendo tudo que tem, né? Então trazemos aqui, né, o que nós temos apresentado diante de Deus faz uma diferença tremenda, né? Se eles tivessem ido para as aldeias, a maioria não tinha dinheiro para comprar comida, ele não iria ficar, muita gente era com fome mesmo, mas Jesus está dizendo, na minha presença há provisão para todas as coisas. Amém. Na minha presença há suprimento para todas as áreas. Deem de comer para ele. E aí tem todo o processo, né, até que o milagre aconteça. Depois a gente dá continuidade. Amém. Eles, com esses 5 pães e 2 peixes, Jesus abençoou, né? Jesus não multiplicou naquele momento. Jesus não orou, Pai, multiplica os pães e peixes. Não. Jesus abençoou, agradeceu e devolveu aos discípulos. E disse, agora vocês vão dar de comer para ele. Na fé. Vamos lá. Organiza tudinho e tal. E depois a Bíblia diz que todos foram alimentados. E não apenas comer um pedacinho para cada um. Né? Não é o pão da ceia, não. Quem come só um pedacinho e fica com fome se depender só daquilo. Todos foram alimentados. Sobraram. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sobraram 12 cestos de pedaços de pães e Peixe. peixe. 12 cestos. Por que 12? Um para cada um dos discípulos, para eles aprenderem a lição. A lição de fé, a lição da multiplicação, a lição da provisão na presença de Deus. Amém? Amém. Amém. Vamos orar, vamos apresentar diante do Senhor os nossos desafios, mas sem dar ordem para Deus. Vamos apresentar as circunstâncias, mas vamos devolver também a palavra dele em cada área, em cada situação, e nós vamos estar orando nessa noite. Quero convidar você a ficar de pé.